O pastor Lamartine Possela defende um absurdo que quase todos os pastores e até os mais bíblicos e piedosos defendem: a existência de dois tipos de tristeza, a tristeza normal e a patológica, chamada também de depressão. A grande questão que surge é como diferenciar? E o pastor que crê que existam as duas tristezas, ele precisa de um critério para diferenciá-las. Afinal, quando chegar uma pessoa infeliz em sua sala, ele precisará definir que tipo de tristeza é aquela que Jesus é capaz de lidar e que tipo de tristeza é aquela que Jesus é incapaz de lidar. Mas qual é o critério para separar as duas tristezas? E quando eles ousam dar critérios, você percebe o absurdo, você percebe a contradição. Quando eles tentam dar critérios para separar, você percebe a total falta de critério. Como que os critérios são subjetivos, evasivos, como não são claros, como são confusos. Curta, comente, se inscreva e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Vamos lá! Então, em primeiro lugar, vamos ao vídeo do pastor Lamartine Possela, que na realidade o que ele fala aqui, ele é um ventrílogo na realidade ele é o bonequinho e o ventrílogo aqui, o ventrílogo é o que toma conta, né? E o bonequinho aqui embaixo. Ele é o bonequinho, o ventrílogo são os psicólogos. Ele está falando aqui de argumentos que são usados aí pelos psicólogos. Vamos lá. Três diferenças entre a tristeza e a depressão. Primeiro, a tristeza geralmente ela está relacionada a algum fato que provocou aquilo, né? Uma quebra de um relacionamento amoroso, não é? Alguém que você ama que te ofendeu. E a depressão, em contrapartida, é um estado muito mais complexo. A pessoa se sente sem valor, sem propósito e algo é muito mais amplo. A segunda diferença, a tristeza ela é passageira. Normalmente, quando aquele fato que aconteceu, que gerou tristeza, ele é superado, a pessoa volta a sentir alegria, a sentir propósito. E a depressão não. A pessoa fica presa naquele sentimento de desvalor, de rejeição, ela não sabe o que fazer para se livrar daquilo. E por último lugar, a tristeza é uma condição emocional, enquanto a depressão é uma condição médica, fisiológica. Ela precisa de tratamento, de ajuda médica, e a tristeza, às vezes, simplesmente com o tempo, ela é superada. Se você está gostando desse vídeo... Não estou gostando não. Mas vamos lá. Vamos aqui então. Ele citou três aqui diferenças. Primeiro, a tristeza normal tem um fato que provoca a tristeza. Segundo, a tristeza normal é passageira. E terceiro, é uma patologia. Então, eu vou colocar aqui os três argumentos e vamos comentar sobre esses três argumentos. Então, em primeiro lugar, ele disse: tristeza está relacionada a um fato que provoca aquilo. E ele deu alguns exemplos. A quebra de um relacionamento, alguém te ofendeu. E depressão é um estado mais complexo, em que a pessoa se sente sem valor, sem propósito. É algo muito mais amplo. Eu só li, tá, o que ele falou. Ok, vamos lá. Então, o critério é: se houver uma causa direta, aí há tristeza. Agora, se aparentemente não houver uma causa para a tristeza, aí há depressão. É o que ele disse. Não. O critério para doença é anormalidade física. Eu explico isso na minha série sobre psicologia, no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. Eu falo sobre isso. O critério para a doença é anormalidade física, não ignorância quanto ao meu problema. O fato de você não saber por que você está triste não prova que você está doente. A alma humana é complexa e inúmeras vezes nós não sabemos. Nós achamos que não tem causa. Nós não entendemos por que sentimos o que sentimos. Muitas pessoas estão infelizes e não entendem. Acham que não tem nenhuma causa. Eu tenho tudo e não tem nada de ruim acontecendo porque eu estou triste. E aí eles concluem: isso aqui seria depressão, doença. Não, a sua ignorância quanto ao seu problema não prova que isso seja uma doença. Uma pessoa pode estar infeliz sem saber que isso tem a ver, por exemplo, com falta de propósito. Ela tem tudo, mesmo assim ela está infeliz porque ela não vê propósito em sua vida. Como o ateu Albert Camus disse que a falta de propósito leva à infelicidade, que pode levar até ao suicídio. Há pessoas que podem estar infelizes por exemplo, inveja, e não notam. A inveja é um sentimento que se esconde. As pessoas tendem a não confessar inveja, mas a inveja, diz a Escritura, é podridão dos ossos até. É o que a Bíblia declara: a inveja adoece. Eu já aconselhei várias pessoas
diante da seguinte circunstância: pastor, estou doente, afinal não há motivo para eu estar triste, mesmo assim eu estou. Mas com alguns minutos de conversa, essa tese caía por terra, porque você acabava descobrindo-se uma causa que muitas vezes era até uma causa que a pessoa não queria confessar. Opa, já lidei com vários casos assim. Às vezes uma traição, que a pessoa não queria confessar. E outros tipos de coisas, de sentimentos, de ingratidão, que é uma coisa muitas vezes tão difícil de medir. Mas essa é a questão. De qualquer forma, o Lamartine disse assim, ó, isso seria tristeza. E agora a depressão? Aí é algo mais complexo, ele disse. Os psicólogos, eles dizem em relação a quase todas as ditas doenças mentais, que não tem nenhum marcador biológico, eles dizem isso, ó, isso aí é complexo. Olha, tal doença é multifatorial, há várias causas, vários fatores. Eles dizem que é complexo para daí então não darem uma definição exata do que é. Eles não dão definição nenhuma. Saem aí com esse papinho sem definição, sem critério objetivo para diagnosticar a depressão ou qualquer outra coisa, porque aí a depressão se torna aquilo que o psicólogo decidir. De maneira papal, quando ele fala ex cátedra, odros como catreste, o psicólogo é como um papa. Ele não precisa provar, como o papa. Ele é infalível quando ele fala de sua cadeira. Ele não precisa provar nada, não tem que ter critério objetivo. Mas logo depois de dizer que a doença da depressão é complexa, o Lamartine dá alguns sintomas para ela. Ele diz assim, depressão é quando a pessoa se sente sem valor, sem propósito. Sentir-se sem propósito é uma doença? Sentir-se sem valor não é algo que pessoas completamente saudáveis sentem? Então, qual é o critério que você usa, Lamartine, para diferenciar uma pessoa que se sente sem valor por motivos emocionais, naturais, espirituais, para uma pessoa que se sente sem valor porque está doente, depressão? Ele não deu? Eles nunca dão. Porque o segredo é falar que é complexo, porque aí ninguém consegue definir de maneira objetiva, e logo em seguida eles dão a definição que eles quiserem, ex cátedra, como papas. Essa é a realidade, critérios arbitrários, subjetivos. E o segundo critério arbitrário e subjetivo que eles dão para definir depressão é o tempo. Esse foi o segundo critério que ele deu. A tristeza é passageira. E lembrando, eu só estou citando aqui o que ele falou. Aquele fato que aconteceu gerou uma tristeza que é superada. E a pessoa volta a sentir alegria. A depressão não. A pessoa fica presa naquele sentimento de desvalor, ou seja, ela não superou. E ela não sabe o que fazer para se livrar daquilo. A questão do tempo é o critério também utilizado lá no DSM, que é a maior autoridade mundial para classificar as ditas doenças mentais. Se você tem alguns sintomas relacionados à tristeza, como melancolia, desânimo e por aí vai, depois de 2 semanas, porque você perdeu um parente, de acordo com o DSM, você está doente, depressivo. Ou use o que você quiser, doença, síndrome e por aí vai. Eu explico isso em outros vídeos, como que eles usam essas palavras de propósito para confundir. Mas no final, no imaginário popular fica como doença, e é isso mesmo, porque quando a gente os pressiona, eles sabem que não é doença, mas eles usam síndrome, transtorno como sinônimos de doença, mas enfim. Então 2 semanas, tá triste há 2 semanas porque perdeu um parente, tá doente, tá com um transtorno, depressão. Mas qual o critério para dizer que até às 23 horas e 59 minutos do 13º dia de luto, eu tô saudável? E ao virar o relógio, eu passo a ser doente. Por que 2 semanas? Por quê? Por quê? Por que não 13 dias? Por que 20 mil horas, 20.160 minutos, 20 mil minutos, 20.160 minutos é o critério para aferir doença? Por que não aí 20 mil horas ou 1 milhão de horas? Qual que é o critério? Por que não 50 minutos, 52? Qual que é o critério? Com quais bases eles definem que o tempo é o que marca e separa tristeza normal de tristeza doença? E aí, como o Allen Francis, diretor do DSM-4, um psiquiatra altamente renomado, explica, não tem critério científico. Não tem. É na base... Porque, claro, nunca haverá um critério científico para algo imaterial como sentimento, porque a tristeza não é mensurável, não é quantificável, não é objeto da medicina, mas da filosofia, da teologia. Mas quando tentam colocar a tristeza no tubo de ensaio, aí saem essas aberrações, como o Allen Francis confessa no seu livro Voltando ao Normal. O critério lá para o DSM-3 e todos os outros é votação. Aquilo que os doutores votarem que é doença, é doença. Eu explico isso também mais lá na minha série Psicologia versus Cristianismo. O Lamartine, né? O Lamartine, sendo aí alguém que está apenas repetindo esses conceitos de muitos psicólogos,
Ele diz que quando um fato aconteceu e gerou tristeza e isso é superado, aí você tem tristeza normal. Mas se você não superou, se você fica preso nessa tristeza, aí é doença, aí é depressão. Mas ora, não há pessoas que enfrentam uma tristeza e não a superam porque são fracas? Provérbios, por exemplo, declara isso. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ele não está proibindo ficar angustiado, ficar triste. Jesus ficou. Mas ele está dizendo, você se mostra fraco? Você diz, para mim acabou, não dá mais? Aí a sua força é pequena. Mas aqui o texto não está falando de força física, algo que pode ser medido, mas de fraqueza moral, que é invisível. Ninguém pode ver ou medir. Sendo assim, como se examina uma pessoa para saber? Esta continua triste porque é fraca moralmente. Esta continua triste porque está doente, doença, depressão. Que exame mede a fraqueza ou a força interior, que são invisíveis? Que critério se utiliza para tal? Não existe, nunca existirá. Mais uma vez, será o doutor, de maneira papal, que vai dizer, aqui há uma doença. Em seu livro Cidade de Deus, Agostinho fala sobre pessoas que estavam profundamente abatidas com as invasões dos bárbaros em Roma, porque essas invasões levaram muitas pessoas a perderem tudo, né? A perderem todos os seus bens. Agostinho então disse que a causa, o motivo de aquelas pessoas continuarem tristes e tão abatidas, ficarem profundamente abatidas e não se levantarem mais, a causa daquela tristeza era a idolatria. No capítulo 10, Agostinho diz que aquelas pessoas que depositaram a sua esperança na riqueza espiritual, elas não perderam nada, elas se mantiveram fortes. Mas aquelas pessoas que estavam muito ligadas aos bens terrenos, essas aí entraram em depressão. Quando os perdem seus bens, é que se apercebem até que ponto, amando-os, pecaram. Foi o que Agostinho disse. Ou seja, Agostinho está dizendo que aquelas pessoas ficaram assim profundamente abatidas, não queriam mais levantar, porque idolatraram os seus bens. Como se mede isso? A idolatria. Porque há casos em que as pessoas permanecem presas à tristeza porque não fizeram de Cristo a sua suficiência. É verdade ou não, Lamartine? Então como se mede isso? Só porque a pessoa frequenta a igreja? Ah, isso significa então que ela fez de Jesus a sua suficiência? A gente sabe de Judas. Judas frequentava a igreja, a de Jesus. E ele era inclusive filho do demônio. A gente sabe então de crentes verdadeiros, mesmo crentes que não são como Judas, mas que às vezes têm fraquezas na fé. Abraão teve fraqueza na fé, Davi teve, todos os crentes tiveram momentos de debilidade na fé. Mas os crentes de hoje não, né? Quem é Davi comparado com os crentes de hoje? E para finalizar a questão do tempo como critério para diagnosticar depressão, se você está muito tempo triste, aí há depressão, aí há doença. Davi disse que ele ficou triste por anos, e não era por conta de uma patologia. Ele disse, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Davi está dizendo que ele está sem força, inclusive seus ossos estão debilitados, ou seja, ele está enfermo por conta da tristeza ocasionada por seu pecado. Há anos. Enfim, por fim, o terceiro critério que o Lamartine diz para diferenciar a tristeza normal da patológica é: tristeza é condição emocional, já depressão é condição médica, fisiológica. Aqui a gente começa com uma contradição. Ele diz que tristeza, aqui nesse terceiro ponto, tristeza é uma condição emocional. Olha, pega na mentira, olha a contradição. Lembra qual foi o primeiro critério dele para depressão? É um sentimento de perda de valor, de falta de propósito. Notou a contradição? Primeiro ponto dele, depressão é uma condição emocional, é um sentimento de não ter valor, de não ter propósito. Primeiro, depressão é condição emocional. Agora, ele está dizendo que tristeza é uma condição emocional. Agora, ou seja, isso é uma contradição, mas quando tentam fazer essa argumentação, separar o que não existe separação, tristeza é tristeza, quando tentam fazer essa separação, aí resultam nessas contradições uma grande evidência para que você não creia nisso aí. Mas ele falou sobre questão biológica. Essa é uma uma ideia já demonstrada como fraudulenta. Deixe-me mostrar para vocês aqui o estudo da doutora psiquiatra Joanna Moncrief. Vocês podem ler, procurem no UOL. Depressão não é causada por baixo nível de serotonina. E eu nem quero me delongar muito nisso aqui, porque eu já falei isso em outros vídeos, vocês podem assistir. Mas, independentemente do estudo, como fazer ligação de causa e efeito entre algo material, serotonina ou hormônio, que seja,
com algo imaterial e subjetivo como tristeza. Afinal de contas, não está escrito lá na serotonina, né? Aqui jaz a tristeza. São os doutores que dizem que a serotonina é a causa da tristeza. Pura opinião. Então veja lá. Como unir, fazer a ligação de causa e efeito entre algo material, serotonina, e algo espiritual, imaterial, subjetivo, como a tristeza? Causa e efeito. Veia entupida, coração parou de bater, parou de funcionar da maneira correta. Causa material, efeito material. Basta ter olho. Ainda que você seja ateu, você identifica isso. É apenas observação, que é a ciência. A ciência é a observação dos fenômenos naturais. É o sapinho no laboratório, você observa. A tristeza é algo que você não observa assim. Não pelos critérios científicos. Não pelos critérios científicos. Das ciências naturais. Então, é simplesmente um absurdo. Como eles fazem? É fraudulento a questão do desequilíbrio químico como causa da depressão. Porque veja, se há um desequilíbrio químico, e esse desequilíbrio é invisível a olho nu, como então os doutores sabem desse desequilíbrio somente vendo você no consultório? Porque você já reparou que você foi lá, você não fez nenhum exame, mesmo assim saiu com o diagnóstico de depressão. Mas como? Se é químico, se é invisível a olho nu, como que eles descobriram isso? Segundo, se há um desequilíbrio, tem que ter um padrão de equilíbrio químico, correto? Mas não há? Pergunte para o seu psiquiatra, eu estou com desequilíbrio químico? Qual que é o padrão de anormalidade química aí? Não há. Mas se não há um padrão, como podem dizer que você está fora do padrão? Ou seja, a tristeza é real e muitas vezes profunda, muitas vezes contínua e duradoura. Mas estão enviando cristãos para receberem conselho de ímpios. Sim, porque a psicologia é isso. É algo que é da esfera da Bíblia. A gente não está falando aqui de fato, doenças. Doença quem trata é médico. Mas eles não podem provar que é doença. E aí os pastores estão enviando os irmãos para receberem conselho de ímpios, para lidarem com algo que não é doença, que não é condição patológica, algo que só Cristo pode lidar, como Paulo disse. É Cristo quem nos consola em todas as nossas tribulações. Ou o salmista, que declara que a lei de Deus é perfeita e ela restaura a alma. Ou Jeremias, que diz que o único que conhece o coração humano, porque é isso que os psicólogos dizem, eles conhecem a nossa alma, o nosso coração, e sabem as causas de nossas infelicidades. Mas Jeremias disse que o único que conhece o coração humano é o Senhor. Portanto, só faz sentido enviar cristãos para lidar com a tristeza de seus corações com ímpios, se você acredita que a Bíblia é falha, que Cristo não consola e que Jeremias mentiu ao falar que só Deus pode desvendar o coração humano. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Assistam meus outros vídeos sobre esse tema. Deus abençoe, até o próximo vídeo.